Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. A primeira leitura começa por dar-nos um conselho. Se quereis observar os mandamentos, eles te guardarão. Ou seja, a melhor proteção, a melhor ajuda para sermos felizes na terra é a prática dos mandamentos. E vai nos colocar um problema para a vida do homem na terra, porque nos diz que Deus deu para o homem a vida e a morte, o bem e o mal. Deu para ele escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal, o fogo e a água. Portanto, são dois caminhos muito diversos que Deus deixou para a escolha do homem. Esses caminhos vão nos levar também por toda a eternidade para dois pontos distintos, muito distintos um do outro. A escolha a quem cabe, a cada um de nós. Cabe a mim, cabe a cada uma das senhoras, cabe a cada um dos senhores. O caminho a ser trilhado em nossas vidas depende daquilo que nós queiramos, depende de uma decisão interior nossa. O Evangelho, por sua vez, vai nos apresentar, o que é que nosso Senhor nos apresenta no Evangelho? Nos apresenta o caminho ideal. Que caminho é este? É o caminho dos santos, é o caminho que todo católico deve seguir. É o caminho da perfeição, é o caminho da santidade, é o caminho da radicalidade. E ele vai ser muito categórico nessa matéria. Ele vai dizer: seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Sim, não. Não há meio termo. Ele não nos dá uma opção outra. Ou escolhemos o caminho do sim para Deus, ou o caminho do não a Deus. E ele vai dizer mais: tudo o que for além disso vem do maligno. Olha que interessante. É escolha ou por Deus ou contra Deus. Ele é muito claro. Ele que disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele vem para nos ensinar. Ele vem para se colocar como nosso modelo. Ele é Deus, Deus e homem. É nosso modelo perfeitíssimo, divino, absoluto. E ele vem e nos diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não é uma solução relativista, não é uma solução, isso não tem importância nenhuma, tanto faz. Olha, para o nosso bem, vamos tocar a nossa vida, não nos preocupemos com moral, não nos preocupemos com mandamento, não nos preocupemos com Deus, com nada. Vivamos a nossa vida, é para o bem de todos. Foi isso que ele veio dizer? Não. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E tudo o que for além disso, vem do maligno. Ele é claríssimo. Aquilo que foge dos ensinamentos dele, aquilo que foge de tudo aquilo que ele nos deu como herança, aquilo que ele estabeleceu para os homens como caminho da perfeição, tudo que fugir disto vem do maligno. Ora, a quem estava ele pregando? Com quem estava ele conversando? Ele estava falando para os seus discípulos. E esses discípulos, ele os tinha que formar, porque ali estava a base da Santa Igreja, ali estavam os fundamentos, as colunas da Santa Igreja. E eles deveriam transmitir os seus ensinamentos, transmitir o seu espírito para todas as gerações. E todos aqueles que recebêssemos esses ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, pelos discípulos do Nosso Senhor, deveríamos colocá-los em prática
e passarmos para gerações seguintes. E tudo aquilo que fugir das verdades que ele ensinou ali, tudo aquilo que fugir dos ensinamentos dele, vem do maligno. Hoje em dia é comum a gente ouvir em nossos ambientes, eu estou falando aqui de nós católicos, ambientes sociais, ambientes de acadêmicos, ambientes de família, nos ambientes em geral nos quais nós nos movemos. Não é estranho ouvirmos essa afirmação, não, isso não tem tanta importância assim. Os mandamentos eram coisa do passado. Isso tudo hoje em dia, a igreja e nós católicos precisamos nos adaptar ao espírito do mundo hoje. Nós não podemos ficar como retrógrados. Nós não podemos ficar apegados a essas coisas do passado. Deixe isso de lado. Tudo muda, tudo evolui, tudo é relativista. Foi isso que nosso Senhor nos ensinou. Ele vai dizer nesse evangelho: eu não vim para abolir a lei ou os profetas. Eu vim para levá-los à plenitude de sua realização. Ou seja, aquilo que os profetas nos ensinaram, aquilo que é a lei que ele próprio nos deu por meio de Moisés. Ele veio não para aboli-la, mas para levá-la à plenitude de seu cumprimento. E não poderia ser diferente, porque ele é Deus, ele é perfeitíssimo, nele não há contradição. Ele que deu a lei, ele que se fez homem e habitou entre nós, ele não podia nos ensinar uma coisa diferente, nem praticar uma coisa diferente daquilo que ele ensinou, que ele determinou, que ele nos deu como lei através de Moisés. E ele dirá: nenhuma só vírgula dessa lei vai deixar de ser cumprida. Infelizmente, alguns hoje em dia se julgam no direito de mudar, de abolir e de decretar: olha aqui, estamos aqui na sociedade, estamos aqui no ambiente de trabalho, onde quer que nos encontremos, aqui não deve vigorar a lei de Cristo. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos para o bem de todos. Vamos ignorar aquilo que são os mandamentos, aquilo que estabelece princípios radicais. Hoje em dia se diria fundamentalistas. Se diz que aqueles que querem seguir a Cristo verdadeiramente são sectários. É isto verdade? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um sectário? Ou ele é Deus? Ele é o modelo absoluto de todas as coisas? É possível? Temos o direito de mudar as verdades por ele ensinadas? Se esta é a vontade de Deus, e ele estabelece isto, quem sou eu para querer mudar a vontade dele? E ainda, hipocritamente, me chamar de um discípulo do Mestre. Não faz sentido. Nós temos que ser coerentes com aquilo que ele nos ensinou. Então, nós temos dois caminhos. O caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição. Todo homem, todos nós, temos em nossa consciência a noção clara do que é o bem e do que é o mal. Porque Deus colocou, ele criador do universo, ele criador da lei, ele criador da ordem, ele que é a ordem, ele que nos deu esses mandamentos, ele colocou já em nossa mente, em nossa consciência, os princípios da ordem e os princípios que norteiam os mandamentos todos. Por que então essas pessoas querem mudar? Como explicar a psicologia, a mentalidade da pessoa que se dizendo católico, se dizendo um discípulo de Cristo, quer mudar aquilo que Cristo estabeleceu? É porque, na realidade, eles não vivem segundo Cristo. Há um literato francês famoso, foi também diplomata, viveu inclusive aqui no Rio de Janeiro, entre nós, numa missão diplomática, meados do século passado, chamado Paul Claudel. Ele fez muitas peças teatrais, era um grande
é dramaturgo também, e ele teve essa frase lindíssima, muito inteligente. Cumpre viver como se pensa, sob pena de mais cedo ou mais tarde acabar-se pensando como se viveu. Cumpre viver como se pensa, ou seja, nós nos afirmamos cristãos, católicos, discípulos de Cristo. Nós daqui a pouco vamos rezar o credo, vamos cantar o credo, vamos professar a nossa fé. Então, eu penso desse modo, se a minha vida não é pautada por esses princípios de Cristo, que Cristo nos ensinou, se minha vida não é pautada, não é modelada, não é conformada a Cristo, mais cedo ou mais tarde eu vou negar as verdades de Cristo, porque eu não posso viver dividido. A minha vida tem que ser segundo o que eu penso. Se eu não vivo segundo o que eu penso, o que a igreja me ensina, o que Cristo me ensinou, o que os evangelhos me ensinam, eu vou querer mudar os próprios evangelhos, vou querer mudar a Bíblia, vou querer mudar a igreja, vou querer mudar tudo. Porque tudo isso vai me causar um problema de consciência. Diz o Espírito Santo no livro da sabedoria, a respeito dos ímpios. Diz o Espírito Santo, os ímpios, quando veem os bons, aqueles que seguem os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Cristo, eles pensam, eles dizem, sua existência é uma censura para as nossas ideias, basta a sua vista para nos importunar. Então, o mal assim pensa, vendo um bom, vendo uma alma virtuosa, a sua existência já nos importuna. E diz mais, cerquemos o justo porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ou seja, o que leva o mal a perseguir os bons, os maus a perseguirem os bons, é que os bons, por serem coerentes e seguidores de Cristo verdadeiramente, são um problema de consciência para eles. Porque a verdade é uma só. Nós somos capazes de discernir qual é o caminho do bem e o caminho do mal. Todos nós. E o que não está contido nessas verdades vem do maligno. Ora, a primeira leitura vai insistir nesse ponto, porque vai nos dizer que essas verdades, elas na realidade, elas vão contundir os espíritos libertinos. Diz a primeira leitura, Deus não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Deus nos criou com livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, essa faculdade, é para nós usarmos para o bem, para conhecer a Deus e amá-lo e servi-lo, não para ofendê-lo. Deus não deu a ninguém licença de pecar. Os salmos vão também na mesma linha, porque vão nos chamar os salmos para quê? Para a prática da fidelidade a Cristo, para a prática desta radicalidade por Cristo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Guardar os preceitos de Cristo fielmente até o fim. Não ceder às máximas do mundo, como diz São Paulo. Quem cede, os poderosos que cedem à máxima do mundo, esses terminam perseguindo os bons e crucificando o próprio Cristo. É o que São Paulo diz nessa leitura, nesta passagem da carta aos Coríntios. E ele vai dizer mais, perseguem o bem, querem destruí-lo, porque as suas obras incomodam aos maus. As obras dos bons incomodam aos maus. Isso para nós, a liturgia hoje é uma grande lição, para nós compreendermos o porquê nesse mundo que se diz tão cheio de liberdade, o mundo que dá liberdade para tudo que seja mal, é entretanto que persegue a tudo que é bem. Persegue a verdadeira fé, a verdadeira prática religiosa, a verdadeira religião. Por que persegue? Porque a presença dos bons é a presença de Cristo no mundo.
e a presença de Cristo os incomoda. E se nosso Senhor Jesus Cristo vivesse entre nós, dizia Dr. Plínio, se nosso Senhor Jesus Cristo voltasse ao mundo hoje, em corpo, sangue, alma e divindade, como ele viveu na Terra Santa, como ele viveu em Jerusalém, em Nazaré, ele hoje seria perseguido e seria morto uma vez mais, e com ódio ainda maior, porque a presença dele seria um aguilhão, fustigaria a consciência má daqueles que querem seguir o mau caminho, inclusive entre aqueles que se dizem discípulos dele. Não nos esqueçamos a perseguição que ele sofreu, que os evangelhos nos narram, por parte daqueles que deveriam ter acolhido a ele e glorificado a ele. Esses o perseguiram e hoje não fariam diferente. Peçamos então a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, peçamos a ela essa graça de sermos discípulos de Cristo verdadeiramente, de sermos radicais no amor a Ele, radicais na entrega e na imitação dEle. Não importa o que o mundo diga de nós. Se nos persegue ou não, Deus dará a cada um a sua recompensa. Mas sejamos fiéis, sejamos inteiramente segundo Ele e tenhamos a certeza da promessa que ela nos fez em Fátima. Por fim, meu imaculado coração triunfará. A vitória é dela. A vitória é de Deus, a vitória é de todos aqueles que são segundo Deus, que são verdadeiramente filhos e escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, nas mãos da Santíssima Virgem Maria, segundo o que São Luís Grande Montfort nos pregou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.